Atenção, atenção, sportinguistas e amantes do futebol português. Aquilo que parecia apenas mais uma movimentação discreta de bastidores transformou-se, nas últimas horas, num verdadeiro terremoto nos corredores de Alvalade. Quando tudo indicava que a direção leonina se preparava para garantir um jovem talento emergente do futebol europeu, eis que um dos rivais internos mais atentos e determinados entra em cena com uma ofensiva relâmpago que deixou tudo em suspenso. Não vais querer perder nem um segundo desta história que promete dar que falar nos próximos dias. Por isso, se ainda não estás inscrito no nosso canal Notícias e Rumores do Sporting, aproveita para te inscrever já e ativa o sininho das notificações para não perderes nenhuma bomba de mercado. E, claro, queremos saber a tua opinião. Deixa o teu comentário no final deste vídeo com o que achas desta reviravolta surpreendente. Durante semanas, as movimentações foram mantidas em segredo absoluto. As reuniões, os telefonemas e os contactos com empresários sucederam-se longe dos olhares indiscretos da imprensa, com o Sporting a trabalhar nos bastidores para reforçar uma zona crucial do terreno que Rui Manuel Borges pretende reestruturar para a nova temporada. Vários nomes estiveram em cima da mesa, mas um deles ganhou especial destaque. Um jovem africano que tem encantado a Europa com a sua classe, inteligência tática e capacidade para fazer a diferença nos momentos-chave. A operação estava delineada, a proposta alinhavada e até a vontade do jogador parecia pender para os verdes e brancos, até que tudo mudou de um dia para o outro. Estamos a falar de Mário Dorgeles, o médio marfinense de apenas 19 anos que tem feito furor no futebol dinamarquês ao serviço do Nordsjælland, depois de se ter formado na conceituada Right to Dream Academy, uma verdadeira mina de talentos do futebol africano. O Sporting seguia o jogador de perto há vários meses e, segundo fontes próximas do processo, tinha já uma proposta preparada para apresentar formalmente ao clube dinamarquês. A estrutura leonina via no jovem Dorgeles uma solução de futuro para o meio-campo, um diamante em bruto que poderia explodir de verde e branco. Mas eis que entra em cena um inesperado e astuto concorrente do Minho. O SC Braga, de forma absolutamente surpreendente e com uma eficácia impressionante, antecipou-se ao Sporting e garantiu o concurso do médio por 10,5 milhões de euros, um valor considerável, sobretudo tratando-se de um atleta tão jovem e ainda em fase de crescimento no futebol europeu. Esta movimentação rápida e quase cirúrgica da direção bracarense apanhou desprevenido não só o Sporting, mas também vários outros emblemas europeus que tinham o marfinense debaixo de olho. O negócio foi conduzido com uma descrição invulgar para o panorama português, ao ponto de nem sequer se terem ouvido rumores consistentes sobre o interesse minhoto até ao momento em que a transferência ficou iminente. É este tipo de movimentação que começa a consolidar o Braga como uma potência emergente no futebol nacional, não apenas dentro das quatro linhas, mas também nas decisões que se tomam nos bastidores e que, muitas vezes, decidem o sucesso desportivo de uma época inteira. Segundo revelou o conceituado jornalista italiano Fabrizio Romano, uma das fontes mais credíveis e influentes do universo das transferências, o acordo está praticamente fechado, restando apenas pequenos detalhes burocráticos para que o negócio seja tornado oficial. A divulgação por parte de Romano, conhecido pela sua precisão e pelo acesso direto a agentes, clubes e dirigentes, veio praticamente confirmar o que já se dizia em sordina nas últimas horas. Dorgeles será jogador do Braga e irá assinar um contrato de longa duração. A confiança da SAD bracarense no potencial do jovem é tal que, segundo algumas fontes, o clube terá recusado incluir cláusulas que permitissem a partilha de direitos económicos com o Nordsjælland, preferindo assegurar a totalidade do passe, mesmo que isso significasse pagar mais. Uma decisão corajosa, mas que revela até onde o clube está disposto a ir para afirmar-se como uma das novas potências da Liga Portugal. Fontes ligadas ao clube bracarense garantem ainda que Mário Dorgeles será integrado de imediato no plantel principal, sob orientação direta do treinador, que vê no jovem médio uma peça-chave para o novo esquema tático que será implementado na época 2025-26. Não será um jogador para crescer na sombra ou para fazer número no balneário. A ideia passa por lançá-lo desde cedo nos jogos de preparação e integrá-lo na rotação do meio-campo com naturalidade. A capacidade técnica, o sentido posicional e a qualidade na decisão que Dorgeles demonstrou no campeonato dinamarquês foram decisivas para convencer o Braga de que este era o momento certo para investir forte. Aliás, dentro da estrutura técnica bracarense há mesmo quem diga que estamos perante um dos maiores talentos jovens que alguma vez passou pelos quadros do clube minhoto, o que não é dizer pouco tendo em conta o histórico recente da formação e scouting bracarense. Mas a verdadeira questão que se levanta agora é: o que correu mal para o Sporting? Como é que um alvo identificado há tanto tempo pela estrutura leonina acabou por escapar por entre os dedos como areia fina? Fontes internas garantem que houve hesitações de última hora relacionadas com a forma de pagamento do valor exigido pelos dinamarqueses, o que terá permitido ao Braga avançar com uma proposta mais convincente de Seller. Uma situação que já está a gerar desconforto entre alguns adeptos leoninos, que temem que esta não seja a única oportunidade de mercado a escapar neste defeso, especialmente tratando-se de um talento com características tão raras e apetecíveis. Mário Dorgeles não é apenas mais um jovem promissor, é um verdadeiro maestro em ascensão, com uma visão de jogo apurada, capacidade de construção acima da média e uma maturidade tática que raramente se encontra em atletas da sua idade. Com passagens dominantes pelo campeonato dinamarquês, destacou-se não só pelos passos verticais e movimentações inteligentes, mas também pela sua polivalência em zonas mais recuadas.
A sua evolução tem sido seguida por diversos clubes europeus, mas foi em Portugal que a disputa atingiu níveis de tensão dignos de novela mexicana. E, infelizmente para os Leões, foi o Braga a levar a melhor. Este tipo de situações levanta naturalmente dúvidas sobre a capacidade negocial e a assertividade do Sporting no atual mercado de transferências. Apesar de vários reforços já estarem a ser negociados nos bastidores, a perda de um alvo prioritário para um rival interno é sempre um sinal de alarme. Principalmente quando se trata de um jogador que poderia encaixar como uma luva no modelo de Rui Manuel Borges, conhecido por potenciar jovens talentos e moldá-los às exigências táticas do futebol moderno. O falhanço nesta operação pode forçar o clube a acelerar outros processos que estavam ainda em fase embrionária. É curioso notar que esta não é a primeira vez que o Sporting vê um alvo escapar para outro emblema do campeonato português. O que torna esta situação particularmente delicada é o facto da concorrência ter vindo de um clube que, nos últimos anos, tem crescido de forma exponencial e começa agora a ombrear com os três grandes, não apenas em campo, mas também fora dele. A entrada do Braga na luta por jogadores promissores com valores de transferência tão elevados é um sinal claro de que os minhotos vieram para ficar e querem mais do que o simples papel de outsiders no campeonato nacional. Por outro lado, há quem defenda que o Sporting agiu com prudência, recusando-se a entrar numa guerra de propostas inflacionadas por um jogador ainda em fase de afirmação. A avaliação técnica do atleta era altamente positiva, mas o risco de investir mais de 10 milhões num jogador com apenas uma época de alto nível poderia ter sido considerado excessivo. A direção leonina, liderada por Frederico Varandas, terá ponderado todos os cenários e optado por preservar a sustentabilidade financeira do clube, uma decisão racional, mas que pode não agradar aos adeptos mais impacientes. Dentro da estrutura técnica, fontes próximas garantem que o nome de Dorgeles fazia parte de uma lista mais extensa, onde figuram outros médios com perfil semelhante. A derrota neste negócio, embora dolorosa, não significa o fim da linha. Pelo contrário, poderá ser o catalisador para uma abordagem mais agressiva nas próximas semanas. Há já contactos adiantados com outros alvos internacionais e, segundo conseguimos apurar, poderão haver novidades ainda antes do final da semana. O Sporting não vai baixar os braços e promete responder à altura. O mais intrigante em todo este processo é a forma como o Braga conseguiu movimentar-se tão silenciosamente. Pouco ou nada se sabia sobre o interesse dos minhotos até à divulgação pública da contratação, o que mostra uma capacidade estratégica e uma estrutura organizativa que muitos julgavam inexistente no clube arsenalista. Esta nova realidade no futebol português obriga os grandes a estar ainda mais atentos e rápidos nas suas decisões, sob pena de continuarem a perder terreno em áreas onde, tradicionalmente, eram dominadores incontestados. Para os adeptos leoninos, esta notícia chega como um balde de água fria num verão que se esperava animado e esperançoso. A promessa de um plantel rejuvenescido, competitivo e capaz de lutar por todas as frentes continua em cima da mesa, mas falhanços como este servem de alerta para a necessidade de maior eficácia nas ações de mercado. O Sporting quer ser campeão, quer vencer nas competições europeias, e para isso precisa de reforços cirúrgicos e assertivos. E quando se perde um alvo tão promissor, é inevitável que surjam críticas e inquietações. É importante também compreender que o futebol moderno é altamente competitivo nos bastidores. Os negócios fazem-se em horas, por vezes em minutos, e quem hesita perde. O caso de Dorgeles é apenas mais um exemplo dessa nova realidade, onde clubes tradicionalmente com menos poder económico conseguem superar os gigantes graças à rapidez e ousadia. O Sporting terá agora de reagir com inteligência e frieza, aprendendo com este episódio para evitar situações semelhantes no futuro. A janela de transferências ainda vai no início e muito pode acontecer. A resposta do Sporting está a ser preparada e poderá surpreender todos aqueles que já decretaram um desaire irreparável. A estrutura técnica continua a trabalhar arduamente e os próximos dias serão decisivos para a construção do plantel 2025-26. Um plantel que, segundo fontes internas, ainda poderá contar com 2 ou 3 nomes impacto, jogadores que tragam não só qualidade, mas também ambição para conquistar títulos. Por agora, o nome de Mário Dorgeles ficará como uma oportunidade perdida, um episódio que certamente será recordado em futuras análises ao mercado leonino. Mas como sempre acontece no futebol, uma porta que se fecha pode abrir várias outras. A história está longe de terminar, e os próximos capítulos prometem ser igualmente eletrizantes. Por isso, se ainda não o fizeste, inscreve-te já no canal Notícias e Rumores do Sporting, ativa as notificações e deixa nos comentários a tua opinião. O Sporting fez bem em recuar ou devia ter ido até ao fim por Dorgeles? Queremos saber o que pensas.